Olá pessoal, boa tarde. Saudações biomédicas. Aqui quem fala é o professor mestre, Dr. Paulo Camelo, biomédico, analista de patologia clínica. Gente, o tema agora vai ser sumário de urina, que é o famoso exame de urina, gente. Mais uma vez, você depara lá com o sumário de urina e diz, meu Deus, o que isso significa, né? Uma pessoa que não tem instrução nesse sentido, né, acaba sendo alvo muitas vezes, né, de querer saber o que é que aquilo representa, né? Então, assim, gente, o sumário de urina, né, também chamado de exame de urina, né, vulgarmente falando, ele é dividido em três partes, certo? Três. Quais são essas três partes, professor? Tem a análise macroscópica da urina, depois vem a análise química da urina e por fim vem a análise microscópica ou sedimentoscopia, tá certo? Me explique isso melhor, professor. Quando a urina chega no laboratório, a primeira coisa que você vai ver é o volume de urina que tem ali naquele frasquinho, né? Que não pode ser menos que 10 ml, né? De 10 a 12 ml ali presentes. E aí você vai ver também a coloração dessa urina. Tem lá no seu sumário de urina, tem assim, urina cor amarelo citrino, né? Ou amarelo claro, de graças a Deus. Que significa que a sua urina está com a coloração normal, né? Existem outras colorações de urina, professor? Existe. Se a sua urina estiver preta, pode indicar o captonúria, a presença do ácido homogentísico. Se a sua urina estiver verde, pode indicar presença de infecção bacteriana, por exemplo. Se a sua urina estiver laranja, pode ser o consumo exagerado de beta-carotene da cenoura, ou mesmo medicamentos como a rifampicina, né? Medicamento utilizado aí, contra a hanseníase. Ah, se a urina estiver marrom, pode indicar problema hepático, né? Tem as porfirinas. Ah, mas a urina está de coloração âmbar, né? Tá muito concentrada, tá pálida, tá muito diluída. Ah, tá com coloração vermelho claro em massas antigas, vermelho escuro em massa, vermelho vivo, né? Em massas recentes. Isso pode indicar hematúria, né? Tem algum sangramento ali na uretra, por exemplo, né? E aí, gente, é isso. Também falar da análise macroscópica da urina é falar, por exemplo, né? Quando você vai ver o odor da urina. Qual o odor normal da urina, professor? É o sui generis, né? Então, se tiver lá no seu exame sui generis, você já sabe. Opa, então é o odor normal da urina, né? Agora, pode ter outros odores, professor? Pode. Na hipermetinemia, por exemplo, fica um odor com um cheiro de peixe, né? Aí, por exemplo, não, mas tá com odor de camundongo, de fungo, de bolor, né? Então, aquele cheiro ali já indica, por exemplo, presença de leucina, isoleucina na urina, né? Ah, mas tem um odor pútrido, um odor que ninguém aguenta, a urina. Aquele pode indicar alteração genética, gente, tá certo? Odor de xarope de bolo, gente, pode indicar o quê? Alteração relacionada, por exemplo, a fenilalanina, fenilcetonúria, né? Então, cada odor de urina vai indicar uma alteração patológica, né? E o odor normal da urina é o sui generis, né? Ah, mas também a gente vai ver o que na análise macroscópica, professor? A densidade da urina, ou gravidade específica. Então, por exemplo, qual é a gravidade específica normal da urina? De 1035 a 1045, por exemplo, né? Acima disso já é considerado que é uma hiperestenúria, está muito concentrada, né? Ou abaixo disso, hipostenúria, está muito diluída. Dentro desse parâmetro está normostenúrica, né? Está normal aí a concentração da urina, né? Ah, professor, mas também na análise macroscópica a gente pode ver a presença de espuma, né? A espuma indica o que na urina? Quando você consome muitas proteínas, você faz aquele churrasco, come muita carne, né? A urina fica espumando assim, ó. Que aquela espuma indica a presença de proteínas ali, tá certo? Ah, mas me diz uma coisa. Também na análise macroscópica da urina, né? A gente avalia se ela tá turva, né? Ou se ela tá límpida, opalescente, né?
Exatamente. Então a urina tem que estar límpida, né? Se ela tiver turva, né? Essa turbidez pode indicar a presença de muco, né? Como por exemplo, quando tem ali a mucoliproteína transfal, né? Que vai tornar aquilo ali, aquela secreção mucosa pode tornar a urina mais turva, né? Do que o normal nesse sentido, tá certo? Pois bem, aí gente, a gente já entra na análise química da urina. Aí tem o clean test, que é o teste de Benedict, né? Para saber sobre os carboidratos. Tem o acetoteste das cetonas. Tem o ictoteste para ver a questão da bilirrubina e da icterícia nesse sentido, tá certo? E isso na análise química da urina. E na sedimentoscopia, professor? Na sedimentoscopia, você vai poder analisar. Só lembrando, gente, para a gente destacar, né? Que na análise química da urina você utiliza as chamadas tiras reagentes, né? Em que você vai avaliar, por exemplo, né? Você avalia o pH, você avalia a presença de cetonas, de glicose, né? Se, por exemplo, tem uma esterase leucocitária, né? Nesse sentido, tá certo? Sempre assim. Aí você vê na análise química da urina, que é a parte da tira reagente, que você imerge a fita reagente dentro da urina, né? E vai analisar de acordo com a escalazinha que tem no frasquinho, né? No frasco da tira reagente. Ou então um processo automatizado, né? Colocado no equipamento, como já tive a oportunidade de manusear o equipamento desse automatizado para a leitura de tira reagente da urina. É tão fácil, é tão prático, é só comparar ali as cores, né? Da tira reagente com as cores do recipiente, né? Das tiras reagentes nesse sentido, tá bom? Pronto, gente. Agora falando, por exemplo, a análise da sedimentoscopia, né? Que é a análise microscópica, você pode ver se presença de cilindros ou de cristais, né? Então, por exemplo, você pode ter, por exemplo, os cilindros, né? Podem ser cilindros sérios, cilindros hemáticos, cilindros leucocitários, cilindros granulares, né? Cilindros hialinos com a mucoliproteína transfal, né? Nesse sentido. E aí já os cristais, né? Podem ser cristais, os cristais alcalinos ou ácidos, né? Então os alcalinos, que são os básicos, né? Como por exemplo o urato de amônia, né? Que tem formato de maçã. Ou ainda, né? Um ácido, né? Que é o ácido úrico, por exemplo, né? Então, gente, a gente notar, tudo que é fosfato é alcalino, tudo que é urato, né? É ácido. Então, por exemplo, se eu falar assim, ó, fosfatos amorfos, né? São alcalinos. Uratos amorfos são ácidos, com toda certeza, tá bom? Aí você pode encontrar, por exemplo, cristais de colesterol, né? Muitas vezes o colesterol está muito aumentado no sangue, acaba aparecendo um pouquinho na urina. Você pode ter também a presença de leucina e isoleucina, né? Que aparece como rodinhas de carruagem. Pode ter, por exemplo, agulhas negras, né? Nesse sentido, né? Você pode também ter a presença de cristais, como se fosse a tampa de um caixão, como um fosfato triplo, né? Nesse sentido. Ou cristais de cistina, por exemplo. Quando é que tem alteração, presença de cristais de cistina, professor? Quando, ou mesmo de ácido úrico, quando tem alteração relacionada à gota, por exemplo, com a sua genética, né? Relacionada aí ao acúmulo, né, de ácido úrico no sangue. Então, acaba um pouco também sendo excretado aí esse ácido úrico na urina, né? Nesse sentido, tá bom? E aí, fora isso, também você vê, né, se há presença de hemácias, leucócitos, né, na urina, né, nesse sentido, tá certo? E aí você vê, por exemplo, né, se tem algum micro-organismo, como protozoários, como, por exemplo, Trichomonas vaginalis, né? Ou ainda uma bactéria, como a Gardnerella, né, vaginalis. Ou ainda, por exemplo, a presença de fungos, como Candida albicans, por exemplo, né? Então você tem várias alterações relacionadas também à parte da sedimentoscopia, tá bom? Gente, é isso, né? Foi um prazer tê-los comigo por essa transmissão e até a próxima oportunidade. Valeu, tchau, tchau!